Meu nome é Rita de Cássia, eu fui aprovada para a Polícia Civil do Paraná e o cargo é de investigadora de polícia. Eu comecei a fazer concurso público logo depois que eu me formei na faculdade. Eu me formei na área de educação e eu estava um pouco desapontada com a área da educação e aí parti para uma outra área, queria partir para uma outra área, foi quando eu comecei a fazer concurso público. Eu decidi fazer concurso porque a área da educação, na minha opinião, no Brasil está um pouco desfasada e eu parti para a área de segurança para eu tentar contribuir com o meu país de uma outra forma, numa forma mais ativa e numa forma mais relacionada à justiça e à segurança pública. Bom, eu fiz sim alguns concursos antes de passar para a Polícia Civil do Paraná. Fiz Polícia Rodoviária, fiz outras polícias civis e o que sempre me estimulou a continuar foi o caminho, justamente o caminho que eu já havia percorrido. Eu já havia iniciado os estudos, já estava me adaptando às matérias, ao conteúdo e eu falei, não, já vim até aqui, agora eu não posso parar, eu tenho que ir até o fim. A minha rotina de estudos era a seguinte, eu tenho filho, eu tenho uma criança de 5 anos, e aí eu deixava tudo preparado na parte da manhã para ele, como refeição, banho tomado, já deixava ele todo prontinho, e aí deixava ele com a minha irmã e com a minha mãe, e ia para a biblioteca para estudar. E aí eu ficava mais ou menos de meio-dia até 10 horas da noite. Essa era a minha rotina, na parte da manhã com ele e na parte da tarde e à noite me dedicava integralmente aos estudos. Bom, a minha maior dificuldade justamente foi ter que me dividir em relação ao meu filho, né? Ter que me dividir entre a atenção que eu tenho que dar para ele, a educação que eu tenho que dar para ele e os estudos. E aí eu encontrei essa divisão nessa divisão do dia. De manhã eu ficava com ele, à tarde e à noite me dedicava aos estudos, que também faz parte do futuro dele, né? Bom, sim, eu comecei a estudar sozinha e eu me via muito perdida entre tantos conteúdos que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem uma enxurrada de conteúdo e aí eu me via muito perdida, eu precisava de um direcionamento dos professores e aí na Degrau Cultural eu me encontrei com o direcionamento, justamente com esse direcionamento de como estudar, qual site estudar, qual site de questões estudar, como aplicar o conteúdo e principalmente na turma de simulados, né, que foi fundamental para eu testar o meu conhecimento. Bom, a Degrau Cultural foi fundamental na minha aprovação, justamente por esse direcionamento, justamente pelos testes que eu fazia no simulado, para me avaliar, ver como que eu estava indo, como que o meu desempenho da semana tinha sido. E a questão do desafio, né, do desafio diário e do desafio semanal, quando eu vinha para o simulado testar os meus conhecimentos. Bom, o momento exato da minha aprovação foi quando eu conferi o gabarito da prova, o gabarito oficial. Saiu no outro dia, eu fiz a prova no domingo, o gabarito saiu na segunda, eu ainda estava em Curitiba. E aí eu me tranquei no quarto de hotel com a minha amiga, a gente conferiu. E aí eu não acreditei na minha nota, eu não acreditei que eu tinha ido tão bem. E aí eu já sabia que eu tinha passado, porque a minha nota tinha sido muito discrepante em relação à nota dos colegas que tinham ido fazer a prova comigo. Não existe perfil, eu conheço diversos perfis que você olha a pessoa e fala, não é possível que essa pessoa passou. Realmente é dedicação, é todo dia enxugar gelo, todo dia fazer as mesmas coisas, resiliência, disciplina. Certamente não existe perfil, é você fazer todos os dias a mesma coisa e no dia D, no dia da prova, ir lá e aplicar aquele conhecimento que você adquiriu previamente.
O conselho e dica que eu dou é você estudar todos os dias. Você não pode deixar de estudar nenhum dia. Você tem que todos os dias, você tem que adaptar a sua rotina para isso. Assim como você toma banho, escova os dentes e come todos os dias, você tem que estudar todos os dias. Você tem que ter um local de estudos, você tem que, se tiver que sair de casa, você sai de casa no mesmo horário, você volta no mesmo horário. É a questão da rotina mesmo. Se você tiver que estudar em casa, no mesmo horário você senta ali e só levanta naqueles momentos que você precisa e depois volta para lá e só acaba no momento que você estipulou. Você tem que estipular como se fosse um trabalho. É a rotina que vai fazer você passar. Não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica. É aquela rotina ali que vai fazer, naquele dia, você marcar o X no lugar certo.